Você já parou diante das lembranças e se surpreendeu por ainda estar de pé? Olha para trás, vê a estrada quebrada, os dias de seca e pensa: como eu cheguei até aqui? Essa sensação, a surpresa por ter sobrevivido àquilo que parecia impossível, é o começo de uma história que Deus quer escrever com você. Hoje, quero falar sobre como a jornada pelo deserto traz renovação e como Deus, no silêncio e na aridez, te transforma. Havia noites em que o deserto soava como silêncio absoluto. O vento que trazia poeira parecia também soprar longe as certezas, e as estrelas pareciam distantes demais para consolar. No dia, o sol castigava com realidade nua. À noite, vinha o frio que expunha medos que a gente preferia manter escondidos. Essas imagens não são apenas metáforas bonitas, são um relato fiel do que muitos passaram. Perda de emprego, término, luto, perda de sonhos, a sensação de que tudo foi arrancado. Para quem viveu isso, as palavras costumam faltar. O que resta é o cansaço, a pergunta e, frequentemente, a vergonha de não ter reagido como imaginava que reagiria. Mas há na Escritura quem tenha falado sobre essa estrada dura. O salmista, por exemplo, reconheceu ter atravessado tempos de aperto e provações. Salmo 66:12. Ele não esconde o peso, ele nomeia a aflição. E ao fazer isso, ele entrega ao Senhor aquilo que não cabe mais segurar sozinho. Isso nos lembra que o primeiro passo no deserto é admitir a realidade. Foi difícil, você sofreu, e não precisa fingir que não doeu. É preciso entender desde o início que o deserto, na voz de Deus, não é essencialmente punição. Em Oséias 2:14, Deus fala em conduzir ao deserto não para esmagar, mas para falar ao coração, para restaurar comunhão, para tratar de maneira íntima. Pense nisso, quando alguém te leva para um lugar onde há menos distrações, não é para te castigar, é para te ouvir melhor. O deserto, então, pode ser esse lugar de retirada, onde as vozes do mundo se aquietam e Deus vem falar. Não é um destino final, é um ambiente de encontro. É ali que a máscara muitas vezes cai, é ali que a fé emprestada de outros é testada até virar raiz. No processo, a aridez revela o que estava escondido sobre a superfície. Dependências que antes sustentavam o passo, aprovação alheia, resultados imediatos, estratégias que davam certo por um tempo, se mostram frágeis. O vento do deserto limpa, por vezes de forma dolorosa, o que era falso. Mas esse mesmo vento também deixa espaço. Espaço para perceber quem você é sem as coisas que te definiram até ali. Espaço para uma fé que não se apoia mais em aparências, mas em um fundamento que nasce de intimidade com Deus. Quando a vida parece querer nos esmagar, há um trabalho interno acontecendo, caráter sendo moldado, coragem sendo forjada, olhar sendo recolocado. A disciplina que dói agora não é sinal de ausência de amor. Hebreus nos lembra que a disciplina, embora não seja agradável no momento, produz fruto pacífico de justiça. Hebreus 12:11. Não é uma promessa de felicidade imediata, mas é uma garantia de que algo está sendo realizado que terá efeito duradouro. Você pode não enxergar as raízes crescendo enquanto a tempestade derruba as folhas, ainda assim as raízes estão se firmando. Há também uma força que nasce inesperada. Davi, em sua canção, reconheceu que a força vem de Deus e que com ele os passos se tornam firmes. 2 Samuel 22:30. No deserto, quando descobrimos que nossos recursos não nos sustentam mais, Deus mostra que a sua força é suficiente, não como mágica que apaga a dor, mas como presença que nos garante firmeza para continuar. A descoberta dessa força interior, assentada em Deus, transforma a identidade. Você não é mais apenas alguém que sobreviveu, você é alguém que aprendeu a confiar, passo a passo, no auxílio daquele que guia. E há promessas de novo. Isaías anuncia que Deus pode fazer algo novo, abrir caminho onde parecia não haver saída. Isaías 43:19. Isso não significa que o antigo não teve valor, significa que, depois do tratamento, há novidade prevista. O novo pode vir na forma de oportunidades, de relacionamentos restaurados, de uma missão renovada, ou mesmo de uma paz interior que você nunca sentiu antes. A promessa não demanda que você entenda todo o processo agora. Ela chama você a crer que, mesmo no terreno rachado, Deus pode plantar possibilidades que ainda não se revelaram. Aprender a viver essa transição exige escolhas práticas. Primeiro, entregar o que ainda está segurando você para trás.
Há poeira que se infiltra nos nervos, mágoas, ressentimentos, memórias que ainda cheiram a cinzas. Entregar não significa apagar o passado nem fingir que não houve dor. Significa permitir que Deus toque essas memórias, que Ele as limpe e as transforme em aprendizagem. Permita que Ele retire o que não serve mais sem julgamento. Em muitos casos, é Deus quem mais quer que a gente se liberte do peso. O deserto funciona como sala de tratamento, onde esse processo pode acontecer. Segundo, cultivar a paciência ativa. Renovação não é sinônimo de pressa. Há um tempo de reconstrução interior que respeita limites e precisa de cuidado. Hebreus também nos ensina que a dor da disciplina produz fruto, mas isso demanda tempo. Não se sinta inadequado por ainda não ver tudo resolvido. Cada pequeno passo de obediência, cada manhã em que você se levanta para agradecer um pouco mais, é solo sendo preparado para a semente crescer. Terceiro, praticar a gratidão consciente. Em meio ao deserto, encontrar motivos para agradecer pode parecer contraditório. Ainda assim, reconhecer pequenas providências de Deus, uma oração atendida, um amigo que ficou, um momento de descanso, é reconhecer que você não andou sozinho. Antes de pedir, lembre-se de agradecer por aquilo que deixou você vivo até aqui. Afirmar a ação passada de Deus cria um terreno de confiança para pedir o que ainda precisa ser curado. Quarto, permitir que Deus reorganize expectativas. Às vezes, o que precisamos não é uma restauração daquilo que tínhamos, mas a coragem de viver diferente. O deserto pode arrancar velhas ambições para que uma missão nova floresça, mais alinhada com quem Deus formou você para ser. Isso dá medo, é natural, mas também é oportunidade. A pergunta que vale agora é: que versão sou eu chamado a ser depois do deserto? E quando a cura começa a aparecer, ela não vem necessariamente como espetáculo. A transformação costuma ser silenciosa, um gesto menos impulsivo, uma decisão tomada com mais paz, um sonho reescrito com humildade. Pedro 5,10 nos lembra que depois de sofrer por um tempo, Deus, o Deus de toda graça, restaurará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá. A promessa aponta para um objetivo: não ficar quebrado para sempre, mas ser levado a uma estabilidade que sustente um novo começo. Quero agora partilhar algo prático. Imagine que você está tirando de dentro do seu coração um velho saco de expectativas. Ele está cheio de poeira. Você segura esse saco e por um momento pensa que precisa carregá-lo, porque aquilo era parte de quem você era. E se neste instante você o deixasse no chão e permitisse que Deus avaliasse o conteúdo? Deixar o saco não é fraqueza. É coragem de ser pequeno diante de um Pai grande. É admitir que você não tem todas as respostas e confiar que Ele tem mãos capazes de transformar até os restos. Muitas pessoas que passaram por desertos descrevem o depois com uma cor diferente. Os sorrisos são mais honestos, as alegrias menos presas a coisas passageiras. Há um alívio na alma por não precisar mais provar valor a todos. A vida se expande de forma mais tranquila. Isso não significa ausência de problemas, mas uma presença que muda a forma de olhar para eles. Quando Deus abre caminho no deserto, Ele prepara terreno para que a vida volte a florescer, muitas vezes de maneiras que a gente não imaginava. Se você está no meio dessa travessia agora, respire. Não transforme seu tempo difícil em acusação contra si mesmo. A graça nos alcança exatamente no estado em que estamos, cansados, com dúvida, com medo. Entregar-se não é abdicar da responsabilidade de crescer, é reconhecer que você precisa de ajuda e deixar que a mão que nunca falha guie seus passos. Se há algo que eu te convido a fazer, é permitir que a experiência te torne mais humano, menos dependente de aparências, mais aberto à compaixão própria. Antes de seguirmos, quero fazer um convite simples. Se essa mensagem toca seu coração e você deseja caminhar conosco nessa esperança, inscreva-se no canal. Isso fortalece nossa comunidade. Queremos caminhar juntos, apoiar quem está no deserto e celebrar quem está vendo sinais de florescimento. Voltando à estrada, a transformação traz também reconfiguração de prioridades. O que antes era urgente pode se tornar secundário. As conversas superficiais perdem espaço para perguntas que importam. Como posso amar melhor? Onde está meu compromisso com a verdade? Vale a pena carregar essa dor sozinho? O deserto nos dá a oportunidade de reformular respostas. E quando você começa a responder a essas perguntas com maturidade, percebe que a vida se alarga de um jeito que antes parecia impossível.
tem uma história típica que talvez você reconheça na vida de alguém próximo. A pessoa perde algo que julgava essencial, um projeto, um relacionamento, e por um tempo se sente reduzida. Mas com o tempo, o que sobra é o núcleo da fé, aquilo que não depende de sucesso exterior. Essa remoção do supérfluo revela um eu mais simples, mais dependente da graça. Não é romantizar o sofrimento, é observar que, em muitos casos, existe um ganho de profundidade que só a perda consegue proporcionar. Mas como caminhar na prática? Algumas atitudes diárias podem ajudar. Reservar quietude para ouvir, cultivar gratidão mesmo nas pequenas coisas, aproximar-se de pessoas que possam sustentar você em oração e verdade, evitar decisões drásticas no calor do sofrimento e buscar ajuda, seja espiritual, emocional ou profissional, quando necessário. O deserto não é terreno para isolamento prolongado, é terreno para encontro. Deus age em comunidade tanto quanto age na alma individual. Agora convido você a um momento de oração. Dirija-se a Deus com humildade e expectativa, reconhecendo sua presença durante a travessia e pedindo que Ele remova a poeira do velho e organize seu coração para o novo. Senhor, nosso Pai, nós chegamos diante de Ti com honestidade. Tu viste cada noite sem sono, cada lágrima que escorreu quando ninguém observava, cada peito apertado por medo e incerteza. Agradecemos porque Tu não nos abandonaste nessas veredas secas. Tu foste a força escondida nas horas em que não tínhamos forças para levantar. Reconhecemos que muitas vezes nos sentimos pequenos demais para entender o Teu agir, e ainda assim, Tu permaneceste presente. Hoje pedimos, toca o que ainda dói, cura as feridas que não nos deixam caminhar com leveza. Remove, Senhor, a poeira do passado que ainda adere ao nosso caminhar, limpa, purifica, transforma. Não pedimos uma solução instantânea para aliviar a dor à força, mas suplicamos pela Tua obra de restauração que age com paciência e sabedoria. Dá-nos coragem para soltar aquilo que nos prende, para largar as expectativas que nos corroem, para aceitar o novo que Tu preparas. Concede-nos olhos para ver o que já fizeste por nós. Ajuda-nos a recordar sustento e providências que nos trouxeram até aqui, para que a gratidão nasça e a fé seja nutrida. Fortalece os nossos passos, Senhor, como fizeste com Teu servo Davi, dando-nos segurança para enfrentar o caminho à frente. Ensina-nos a esperar, a plantar com constância e a colher no tempo que Tu permitires. E, sobretudo, revela a beleza que existe depois do deserto. Não nos deixes reduzidos à memória do que perdemos. Faz-nos reconhecer a obra que Tu estás fazendo, aquela obra nova de que fala o profeta Isaías. Dá-nos confiança para receber essa novidade, mesmo que ela seja diferente do que imaginamos. Nós confiamos que Tu, o Deus de toda graça, podes restaurar, confirmar, fortalecer e estabelecer. Não pedimos garantias fáceis, pedimos Tua presença e Tua obra. Entregamos nossas feridas à Tua misericórdia, nossas incertezas ao Teu cuidado e nos colocamos à disposição para a transformação que só Tu podes efetuar. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou agora, mesmo em silêncio, saiba, essa entrega é um passo. Não minimiza o percurso, mas marca um movimento novo. Permita-se celebrar pequenas vitórias, um sono melhor, uma conversa reconfortante, um momento de esperança que surge no café da manhã. Cada um desses sinais aponta para a mão de Deus agindo. Ao caminhar para o depois, reconheça que haverá riscos. Às vezes, permitir-se viver de novo traz o medo de errar, mas o maior risco é permanecer preso ao que já não serve. A fé madura aprende a pesar o medo com coragem, a avaliar riscos com prudência e a confiar que Deus acompanha os passos. A jornada se torna, então, um processo de constante dependência e crescente liberdade. Se você conhece alguém que está no meio do deserto, ofereça a presença discreta e oração. Não subestime o poder de uma palavra no tempo certo, de uma escuta atenta, de um alimento entregue sem perguntas invasivas. Comunidade cura. O deserto foi pensado por Deus para nos aproximar dele, mas ele muitas vezes usa pessoas para fazer o trabalho de cuidado conosco. Antes de encerrar, quero lembrar que o processo de renovação não nega a dor, ele a transforma em testemunho. O que você viveu pode um dia se tornar via de compaixão para ajudar outros que caminham pelo mesmo pó.
Não desperdice a lição do deserto, permita que sua experiência seja canal de graça para aqueles que ainda estão no começo da travessia. Se essa mensagem tocou você na fronteira entre o deserto e o novo, há um material no primeiro comentário fixo que pode ajudar a orientar suas próximas etapas. Exercícios de oração, perguntas para autoavaliação e trechos bíblicos para meditação. E se hoje você quer declarar algo em voz pública, deixe nos comentários esta frase como um ato de fé. Senhor, me faz enxergar a beleza depois do deserto. Ao escrever isso, você não está apenas digitando palavras, está afirmando um desejo de ver Deus agir na sua vida. Que a graça te alcance de maneira profunda. Que o deserto seja para você lugar de encontro, tratamento e renascimento. E que a beleza que Deus promete se revele passo a passo, até que a sua vida se abra em cores que hoje você ainda não sabe nomear. Vá com paz, orgulhoso de cada passo dado até aqui, confiante de que a jornada que passou não foi em vão. Ela te moldou, te fortaleceu e te prepara para um amanhã mais cheio de sentido.